Aí deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, que agora é um pouco mais filosófica. É, Vocês já ouviram falar aquela história de que o Bitcoin foi descoberto ou se o Bitcoin foi inventado? Qual a visão de vocês sobre o tema? O Bitcoin foi descoberto ou o Bitcoin foi inventado? E por quê? Eu até falei hoje no começo, eu estava embaixo de uma pedrinha, alguém levantou e o vírus saiu e foi descoberto. Em outros planetas, se existe vida inteligente em outros planetas, essas pessoas, se já estiverem num momento mais evoluído do que o nosso, eles com certeza usam uma versão de Bitcoin. É a própria história do Bitcoin, né? Você pegar lá do 40 anos para trás, as primeiras tentativas de todas as pecinhas do quebra-cabeça que levou até o Bitcoin teve diversas outras tentativas, né, de chegar nesse ponto. E o Satoshi foi o cara que conseguiu juntar todas essas peças e criar a primeira versão. Se não fosse ele, alguma outra pessoa muito próximo e no momento próximo ia conseguir fazer uma analogia, um análogo do Bitcoin. Eu gosto da ideia da descoberta que eu aprendi com a comunidade, com o Reicher e com outras pessoas. E com certeza há uma versão mais elaborada do que eu vou falar agora em algum lugar, mas pensa que a própria vida na Terra, o momento onde ela surgiu, é incerto, mas em algum momento a gente começou a ter impulso elétrico reagindo com matéria orgânica. Isso pode ter vindo de um raio que tocou em matéria vulcânica, que tinha ali os pré-requisitos para o começo de uma vida unicelular, e aquela ignição, literalmente uma ignição, fez surgir pela primeira vez algum tipo de vida. O fogo, acho que é a mesma coisa, né? Parece que foi, parece que foi, né? Como se eu tivesse lido na Caras, né? O fogo, ele emergiu de um trovão, um raio, ou um raio, né? Uma lightning, e fez surgir aquilo que, na verdade, sempre existiu, mas se manifestou a primeira vez em algum momento. Se você for parar para pensar, o que o Satoshi botou de pé foi uma terceira forma dessas coisas, da energia que deu forma à vida, da energia que deu forma ao fogo, da energia que deu forma ao valor, né? Foi uma espécie de raio que manifestou a transformação de energia em valor econômico que a gente consegue movimentar no espaço e no tempo. Então, essas fagulhas que às vezes vem da natureza, às vezes algum dos nossos aqui na Terra descobre, na verdade eles descobrem mesmo, eles fazem uma reação química e emerge um novo produto. É razoável você dizer que aquele produto sempre emergiu, sempre existiu, ele foi descoberto. Então, da mesma forma, o Satoshi foi quem fez o faça-se a luz, mas de uma coisa que já estava ali escondida, como o Norbert falou, juntou 40 anos de construção e botou de pé o negócio. Eu concordo inteiramente. Eu acho essa uma visão muito interessante, mas é isso aí. Se não fosse o Satoshi, seria algum outro 5 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois, não sei, mas tipo, no fundo, todos os seres humanos tinham acesso a mais ou menos as mesmas informações e usariam mais ou menos os mesmos livros, os mesmos papers, a prova de trabalho, a coisa do Nick Szabo, sabe? Usariam os mesmos conceitos para encaixar de forma muito parecida para chegar a uma conclusão igual. E tipo, prova disso é o fato, sei lá, do cálculo ter sido descoberto por dois humanos diferentes, separados geograficamente e que nem se comunicavam, que é o Newton e o Leipzig. Tem a história da descoberta da evolução também, pelo Darwin e pelo Wallace, que leram os mesmos caras porque estavam vivos na mesma época, nunca se comunicaram, chegaram às mesmas conclusões. Por quê? Porque a gente não tem um pensamento criativo único assim no vácuo. A gente pensa em cima das nossas referências, em cima das coisas que estão
no pool de histórias compartilhadas, nas informações que a gente está compartilhando entre si. Então, no fundo, o espaço para um pensamento original é limitado pelas peças que a gente já tem e que a gente pode rearranjar. Então, eu também concordo que não é um ser humano que tem uma invenção, uma ideia brilhante, é um negócio que vai emergindo organicamente conforme a sociedade vai evoluindo. Por isso eu concordo totalmente. Se tem vida inteligente em outras galáxias, um dos estágios da evolução dela vai ser conseguir descentralizar a maneira que eles comunicam valor entre si, para uma maneira que algum grupo pequeno autoritário não consegue usar essa forma de trocar valor entre si para oprimir outros grupos. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez esteja de outra forma, talvez não seja 10 minutos, seja 15 minutos, seja 5 minutos, talvez tenha outras particularidades, mas olhando num ponto de vista macro, é a mesma ideia, é a mesma lógica. Assim como a gravidade de outro planeta não vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, vai ser outro valor, mas ainda é a gravidade. Interessante pensar que o Bitcoin pode ser medido em outros block times, em outros planetas, né? Não tinha parado para pensar. Dependendo do tamanho da gravidade do planeta, o block time precisa ser diferente para contemplar, enfim, a velocidade da luz e todos os quesitos que o Bitcoin precisaria nesse planeta para poder compensar sem ter problemas de comunicação. Desculpa aí, eu entrei na sua frente, Diego. Eu gostei dessa reflexão, porque a velocidade da luz não seria o maior limitador, e a velocidade da luz, tal como ela não seria basicamente o suficiente para o Bitcoin funcionar as is em qualquer outro planeta, por exemplo, da Via Láctea. Eu só conseguiria imaginar na distância como uma função da velocidade da luz, que é a velocidade da informação. No fim das contas, as coisas convergem. O quão rápido a luz viaja, acho que a informação tende a viajar no limite perto disso. Eu estou aqui perguntando se outros fatores, como a dimensão do planeta ou a gravidade dele interferiria nisso. Não consigo... Eu acho que é o tamanho do planeta que impactaria na latência, né? O tempo que a luz demoraria para percorrer. É o tempo, né? Exatamente, a luz, Mas... E, consequentemente, talvez no block time. Mas também imagina que existe, por exemplo, a Terra e Marte, tá? Se você quisesse fazer uma compensação entre esses dois planetas, imagina que tem gente vivendo na Terra e em Marte. Você tem que fazer uma compensação entre esses dois planetas, você vai precisar acordar um tempo maior de compensação, porque 10 minutos a luz não consegue chegar da Terra até Marte, você precisa no mínimo 17 minutos. Então, imagina outros sistemas em que tem planetas separados até por maiores distâncias, como é que eles fariam uma compensação? Compensação diária, baseado no... Uma sidechain, né? O tamanho do dia desse planeta primeiro, ou do segundo planeta, ou uma sidechain. Mas em algum momento eles vão ter que compensar, né? Fazer uma compensação diária ou semanal, depende do tamanho dessas medidas nesses lugares. Agora eu entendi por que o Elon Musk está trabalhando na Doge. Ele com certeza está pensando nessa solução interplanetária. Acho que só isso explica. Mas brincadeiras à parte, já que a gente está nessa altura de discussão, eu diria para vocês o seguinte: há muitos anos atrás, então eu imagino que hoje isso deva estar muito melhor. Gente, eu tenho algum livro, sabe, tipo física quântica para criança e ler inutilidades do tipo. Há uma forma muito primitiva de teletransporte, que é, na verdade, você fazer outro átomo tão primitivo quanto o elétron, você replica as características desse entrelaçamento quântico? Exatamente, você consegue fazer um espelhamento a quilômetros de distância, você basicamente consegue fazer surgir ou manifestar em um outro átomo as mesmas características desse. Eu acho que, sem extrapolar muito, você consegue fazer isso com pequenos bits de informação ou energia, elétrons ou coisa do tipo, para que a mesma informação, e isso é tudo que você precisa, esteja em mais lugares ao mesmo tempo, para que ela não tenha que percorrer do ponto A ao ponto B. Na verdade, é só um parênteses de 30 segundos. Isso já acontece hoje, por exemplo, o elétron, quando ele pula de uma camada para outra, ele não vai de carro, ele some de uma camada e vai para outra.
né? Então, os químicos sabem disso. O elétron ele fica girando, na hora que ele ganha energia e ele vai para um raio maior, acreditem o que quiser, aqui vos fala um físico experiente. O elétron ele some de um lugar e aparece em outro. Google aí que você vai descobrir que isso é uma loucura. Mas saindo desse devaneio e voltando para a questão do que o Leta falou, de que foi descoberto, eu diria que, Oleta, isso, o mesmo que aconteceu com Darwin e outros pesquisadores, aconteceu com o empreendedorismo. As empresas surgem todas ao mesmo tempo. Então, Easy Taxi, 99 e Uber surgiram no mesmo intervalo de tempo da história. Isso é muito interessante ouvir os empreendedores narrando, o que me leva ao ponto de que nada é mais importante que uma ideia cuja hora tenha chegado. De alguma forma, a gente está num plano 4D, nosso cérebro tem alguma sintonia de que, de alguma forma, as coisas emergem, a gente descobre as coisas. Então, a manifestação disso, dessa intuição, é de que nada é mais forte que uma ideia cuja hora tenha chegado. E, por fim, queria passar para a audiência uma das visões mais interessantes que o Leta já me passou, quando a gente estava lá em São Paulo para o Clube Bitcoin, ele dizendo assim, pessoal, o Diegão, o Bitcoin pode ser uma das ferramentas que vai nos ajudar a enfrentar o grande filtro das populações, das sociedades, né, que já passaram pelo universo. Há de haver algum motivo para o universo ser tão gigantesco e a gente não ter nenhum sinal de vida. Deve ser porque a vida é difícil pra caramba de atravessar essa fase que a gente chama de o grande filtro, né? Só isso explica o fato de não termos com quem conversar. Então, o Bitcoin como uma forma de elemento zero, uma forma de transposição de valor para o cyberespaço com esse fluxo de energia, nessa forma de nascimento de uma unidade de medida comum e imanipulável e absoluta, né, e precisa, caminhar a humanidade para um nível de desenvolvimento tal que a gente atravesse pela primeira vez essa grande barreira. E tudo tem a sua grande barreira. A grande barreira das criptos é a regulação estatal. A Ethereum já caiu na primeira, mas convenhamos que foi fácil demais. Nós teremos a nossa dose e temos tudo o que precisamos para vencer essa grande barreira a nível regulamentar, mas a nível societal, o Leta me mostrou a regulação por o Bitcoin como uma forma de passarmos o grande filtro. No fundo é interessante pensar, né? Mas se você tem um dinheiro apolítico global, a chance de você conseguir ter trocas voluntárias numa escala global aumenta muito. E é isso, acho que não lembro de quem é a frase, mas é que onde tem trocas voluntárias acontecendo, é muito mais difícil ter guerra. Então, assim, se no grande filtro uma das hipóteses para sociedades não avançarem, não conseguirem deixar o seu próprio sistema solar, é que a sociedade que fica inteligente o bastante a ponto de desenvolver armas nucleares, etc., ela acaba se autodestruindo. Então é isso, tipo, supostamente uma sociedade que consegue colaborar entre si, você consegue alterar os incentivos e alterando os incentivos você não tem mais esse estímulo à guerra, você tem um estímulo mais à paz, porque com quem você troca não faz sentido você atacar ou ele te atacar, porque você gera mais valor um ao outro trocando, que é aquilo que a gente estava falando de como a riqueza nasce, né? Com as pessoas que sabem o que fazer, usar a energia para saber o que fazer. Se você entra em guerra com um cara que sabe fazer uma coisa diferente que você pode roubar a coisa que ele fez num dado período de tempo, mas ele nunca mais vai fazer aquela coisa, então a sua troca ficou mais pobre, você vai ter menos acesso a esse bem ao longo do tempo. Isso é uma coisa bem básica, assim, mas no fundo, se as coisas se desenrolarem da maneira que os bitcoinheiros acreditam que se desenrolará, né? Acho que isso explica mais do que tudo
por que o Bitcoin é a solução dos problemas do mundo Fiat que falamos na live passada com 3.8 e com Doom. É isso, alinha os incentivos numa escala global, torna trocas voluntárias possíveis sem você ter que passar por um terceiro que, como sabemos todos, né, os terceiros são quem? São bancos e são estados, se você tiver fora de um país para o outro. E aí qual é o nível de confiança que temos nessas instituições? Tipo, como livremente dá pra gente trocar capital entre fronteiras? Eles têm o controle de tudo, tinham o controle de tudo. E isso permite, no fundo é a tese do indivíduo soberano, né? Que eles tinham o controle e os cidadãos eram presos. Conforme surge a era, a era da informação, a gente tem a ascensão do indivíduo soberano, que é esse indivíduo que tem um bem monetário que o Estado não consegue tocar, e isso gera um grau de autonomia e de liberdade de trocar de jurisdição e de conseguir ganhar dinheiro que o Estado não consegue mais combater. E isso é maravilhoso, assim, em poucas palavras, isso é a solução para todos esses problemas que todos que estão aqui, acho que imagino que saibam, com certeza o painel sabe, não sei se o pessoal escutando, mas todos os problemas que o mundo Fiat gera pra gente, né? O dinheiro aperfeiçoado.